booted off the Cape. People will say we're in love. Anthrax Island. That was. Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser sobre os melhores livros lidos nesse primeiro semestre, tá? Eu não vou fazer sobre os livros ruins, porque eu acho que não vale a pena, embora, assim, às vezes seja divertido, mas, assim, eu prefiro falar sobre coisa boa e indicar coisa boa pra vocês, tá bom? Então, assim, quando eu não gostar de algum livro, eu acabo falando e postando lá no Instagram. Vamos falar de coisa boa, né? Então, eu separei aqui alguns livros. Eles não estão em ordem de leitura, tá? Eu fui tirando da estante, conforme eu fui lembrando, para trazer aqui para vocês. O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês foi um presente da Suane, que é o segundo livro incrível que eu li do Herman Melville. Eu tinha lido o Moby Dick, né? Eu achei incrível. E aí eu li o Jaqueta Branca. Quando eu for lançar esse vídeo, eu já vou ter colocado o vlog, onde eu falo mais um pouco dele. Porque não é exatamente um romance, é uma crônica, é uma denúncia sobre a vida dos marinheiros nessa época. Então, ele tem muitos detalhes, bem minucioso, tem aquela coisa de manual também, sabe? Muito detalhado. É para quem gosta de livros de história, mas para quem gosta também de livros marítimos, porque ele vai detalhar muito como que era a vida da Marinha Britânica nessa época. Então, as diferenças, né, dos homens e as leis dos homens da terra não eram as mesmas aplicadas para os homens do mar. Então eu falo um pouquinho mais no vlog para vocês, a calhamação também. Não é um livro para todo mundo. É mais difícil ainda indicar esse livro do que o próprio Moby Dick. Então é para quem gosta muito de livros que se passam no mar, tá? Então é um dos melhores desse semestre. Depois eu li que esse foi um presente da Cris de aniversário, que foi Árvore de Ossos, da Tana French. Esse daqui é da Dark Side Books. Lindíssima capa, lindíssima edição. Tana French também, ela não é uma autora que agrada a todo mundo. Ela tem ali um mistério, você tem um crime, mas não é só isso. Então ela tem um jeito dela de contar histórias e ela coloca alguns temas ali sobre a sociedade mesmo, né? E que para você pensar mais sobre o assunto. Então aqui você tem um crime, um crânio humano é encontrado dentro de um tronco de árvore. E você tem aqueles personagens familiares ali, né, são amigos também. E você tem o personagem central aqui, que é uma das principais questões do livro. Então, se você está procurando um livro que tenha um crime a ser desvendado, mas você tem além disso, você vai gostar desse livro. Mas ela não tem pressa em desenvolver a trama. Você precisa prestar atenção no que está acontecendo aqui. Quem é esse personagem principal aqui, que é o Toby. E aí sim, você vai captar o que a Tana French quis passar nesse livro, tá? Mas eu acho também que ou você gosta dela, ou você não gosta. Não tem meio termo. E aí eu li um da Tess Gerritsen, né? E assim, eu gosto de todos os livros da série da Maura e da Ayos. E esse aqui faz parte, tá? Se não me engano, é o 9º volume. Todos têm resenha no canal, tá, gente? Vou deixar todos os links na descrição. Que é a Garota Silenciosa. Eu terminei, então, finalizei todos os livros da série. São 13. Agora me fugiu, mas eu também tenho vídeo aqui dando um resumo de todos os livros da série, tá? Posso deixar aqui na descrição também. E a Garota Silenciosa, então, era um dos poucos que me faltava para ler. E aqui você tem um crime a ser desvendado na Chinatown de Boston. Mas não tem só isso, né? E, na verdade, o crime em si, ali, que vai ser encontrado uma mão decepada
né? O pessoal tá fazendo uma excursão ali, guiada, né? O cara tá falando sobre a cultura chinesa e tal. E aí uma mão é encontrada ali. E na verdade se mostra uma investigação bem intrincada que vai ter relação com uma chacina que aconteceu num dos restaurantes da Chinatown. E tem conexão direta com isso. Então é um pouco mais truncado e tem algumas coisas ali que continuam sobre a vida das protagonistas, algumas coisinhas ali do livro anterior, sabe? Mas que não vai atrapalhar o seu entendimento caso você não leia a série. E é bem interessante porque ele vai falar muito sobre a cultura chinesa também, né? A gente tem muito estereótipo, a gente se resume muito à cultura chinesa nas mesmas coisas de sempre, através dos filmes, né? E é muito além disso, né? Tem muita lenda, dinastia. Então, como a Tess Gerritsen é descendente e a avó contava histórias para ela sabe muita coisa, ela conta um pouco aqui pra gente. Então é muito legal esse livro, bem interessante e uma investigação muito boa, tá? E aí eu li A Afinidade da Sarah Waters. Gente, vocês ainda encontram os livros da Sarah Waters para comprar. Sebo virtual, nos sebos, né, pela cidade, você ainda acha. Se vocês acharem algum exemplar dentro do Sopa, vocês trazem, tá? Porque eu acho que vale a pena. E o Afinidade, eu fiz uma resenha bem sucinta dele aqui. É um livro que quanto menos você souber, melhor. Aqui a nossa protagonista, o pai dela acaba de falecer, então ela se encontra meio sozinha. Na verdade, ela tem ali umas questões, né, pessoais dela. E aí ela acaba se consultando, conversando ali com uma pessoa que diz pra ela assim, o que ela poderia fazer, né? Pra se reencontrar e tal, pra sair daquela situação. E aí ela é aconselhada a fazer um trabalho voluntário numa prisão de segurança muito forte lá da região, que é a prisão de Millbank, né, uma penitenciária feminina. Aí você pode se pensar, nossa, tanto trabalho voluntário para fazer, e vai lá numa penitenciária e tal, não sei o que. Nós estamos falando aqui de uma época onde fazer determinados tipos de trabalho era muito importante para a família ali, para sua posição, para sua imagem. Quando a gente vai ler um livro, a gente precisa você entender o contexto social da época e o que a autora quer passar. Que época era aqui? Como que funcionava a sociedade? Você não pode separar as duas coisas. Você tem que entender as questões sociais nos livros. Não existe essa separação. Senão você não vai gostar de nada daquilo que você vai ler, porque você não vai entender o que aquilo quer te dizer. Então tem todo um contexto aqui por trás. E aí, gente, que ela vai acabar conhecendo uma mulher muito misteriosa lá. É uma prisão de segurança máxima. E ela foi acusada de aplicar golpes. Ela é vidente, faz sessões. Uma pessoa morreu durante essas sessões. E aí ela acaba se envolvendo com essa mulher. E aí eu não posso contar mais nada, porque a Sarah Waller aqui, ela foi mestre em contar a história. Mas quanto menos você souber, coisas estranhas começam a acontecer. Outra autora também, mas que eu considero um dos melhores livros do ano, que também não é para todo mundo. Definitivamente, Dona Tarte não agrada a todo mundo, que é a Lio Pintacilgo, né? Eu já li os 3 livros dela, são só 3 livros publicados, ela demora 10 anos para publicar um livro. A gente está esperando o quarto, porque já deu 10 anos, né? São todos livros grandes e densos dela. E eu gostei muito do Pintacilgo, tem uma adaptação bem fiel, caso você não tenha paciência, tenha desistido de ler o livro, assista o filme porque vocês vão gostar. Né? Aqui o Pintacilgo, ele é um quadro de um pintor muito famoso da época, é um quadro muito antigo, que vale, assim, de um valor imensurável, né? Tem quadros ali na galeria que valiam milhões e milhões, 40, 50, 100 milhões
de dólares ali, mas esse era tão importante que não é nem mensurável o valor que ele tinha. E ele desaparece num atentado terrorista cultural aqui, numa noite. E o nosso protagonista era garotinho, ele estava com a mãe nessa galeria e ela morre. Então, a partir desse momento, né, a partir daquele trauma, você tem a vida de um garotinho que é sozinho praticamente. Você vai acompanhando o crescimento dele. É um romance de formação. E ele está com esse quadro que foi dado a ele no meio daquilo tudo, daquela confusão, muita gente morreu e por aí vai. Então, nós vamos acompanhar a vida desse garotinho que está com um quadro raríssimo desse em mãos. Mas ele tem a posse desse quadro por motivos sentimentais, né? Então, assim, só lendo mesmo, gente. Mas tem o filme que vale super a pena, que tá fiel, tá bom? Bom, e aí, o tão esperado, o Túmulo Veloz, do Robert Galbraith, que é o 7º volume da série, então, da Strike, Cormoran Strike da Robin e Elacote, porque são dois, né? São parceiros. Então, a agência é dos dois. Calhamaço, né, gente? Enorme também, assim como o anterior. E esse livro é sobre seita. Esse daqui é impressionante como cada livro supera o anterior. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que esse aqui superou o anterior. Coisa que eu achei difícil, porque eu amei o anterior também. Então aqui nós vamos ter um assunto bem pesado. Ele é um livro que você fica muito imersivo. Ele é muito bem escrito, muito bem construído. Aqui, os nossos detetives vão receber um pai de família pedindo ajuda para que eles ajudem o filho deles que está preso numa seita que se denomina Igreja Humanitária, e ele não sai de lá. E é muito estranho porque assim ninguém entra, não tem comunicação, o comportamento modifica completamente, é uma coisa bizarríssima. É mostrado aqui como acontece uma seita, a questão de lavagem cerebral. É um livro muito intenso de ler, muito intenso. E você também tem... é pesadíssimo, pesadíssimo. E você também tem um pouco ali da vida do Strike, né? Uma continuação ali. Os leitores sabem. Quem viveu até aqui sabe do que eu tô falando. Então você tem ali o caso, né? E a continuação ali dos nossos investigadores. É difícil explicar, assim, resumidamente em poucos minutos, né? Mas é um dos melhores do ano. Ele também é Odisseia de Homero. Esse daqui eu fiz diário de leitura, onde eu contei tudo para vocês, de canto a canto, o resumo do livro lá no Instagram. Mas aqui no diário... Não, ele não fez diário de leitura, não. Ele foi resenha normal, foi. Contei também de uma maneira bem resumida para vocês, mas bem certinho aqui, de uma forma que vocês entendam. Então, caso vocês queiram acompanhar canto a canto, eu fiz um destaque lá no Instagram. Tentei colocar o resuminho de cada canto, tá? Mas a resenha, ela tá bem resumida para que fique de uma maneira bem clara para vocês. Assim, é incrível, né? Eu tinha lido Ilíada, sempre quis ler Odisseia, mas precisava passar por Ilíada primeiro. Então, assim, eu amei, gente, eu amei. Um dos livros recentes que tem resenha aqui no canal, que é o Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Maravilhoso esse livro. Também é sobre seita. E, gente, eu esqueci, falando em seita, eu esqueci de pegar o Pela Bandeira do Paraíso, do Jon Krakauer, que foi presidente da Sul também. Também foi um dos melhores livros do ano até agora. Também é sobre seita. Vai falar sobre um crime bárbaro, né? Que dois irmãos ali da religião Mormon mataram uma mãe e a bebê em nome da religião. E é um livro... Jon Krakauer era jornalista, então ele vai bem a fundo, bem no fundamentalismo de tudo mesmo. Ele vai bem na raiz do mal ali, dos irmãos, do pai, até esse crime,
mas ele vai bem além disso. Então, eu falo dele também no vlog, que já deve ter saído também, tá? Então, voltando aqui pro livro da Marianne Hicks, é um livro incrível, muito bom. Fiz uma resenha também explicando tudinho pra vocês. Eu já ouvi muita gente reclamar que é um livro difícil de entender, algumas pessoas desistiram. Ele não é difícil de entender, mas é que ele é bem prolixo, sim. Então, você tem que gostar do tema, eu acredito. Muito importante que vocês gostem, tá? E é um livro de terror, de verdade, tá, gente? E ele tem como pano de fundo também a ditadura na Argentina. Então, você tem aqui um grupo de pessoas que fazem parte de uma seita que se chama a Ordem. São pessoas que buscam, através de rituais macabros horríveis, violentos, fortuna, né? Buscam fortuna, mas chega um momento que só isso não é suficiente para eles. Eles querem a imortalidade. Então, eles precisam de médios muito poderosos ao lado deles para que eles consigam contato com a escuridão. E essa escuridão forneceria, então, o que é preciso fazer num ritual completo para eles alcançarem a imortalidade. Esse é o objetivo principal da Ordem. E, gente, tá tudo explicadinho na resenha pra vocês. Aí um outro livro, esse é polêmico, né? Até diz aqui atrás que o diretor não quis fazer, não, o conforme tava no final do livro, porque Ele disse que era infilmável esse final. E eu acho que assim, para fazer tem que ter culhão mesmo para poder fazer, porque infilmável não é. Dá pra fazer, só que tem que ter culhão pra fazer igual. E eu gostei. E eu achei que tava tudo aqui nos conformes e passou pela minha cabeça uma coisa dessa, mas eu não imaginei que ele faria isso, ele fez. E eu amei porque eu acho que era assim mesmo que tinha que ter finalizado. Tem gente que taca hate nesse livro por causa disso, não gostou, achou um absurdo o que ele fez. e eu achei maravilhoso. E eu acho que ele tá certíssimo em fazer o que ele quis fazer mesmo. E paciência quem não gostou, porque eu amei. Foi pra mim 5 estrelas, que é o Hannibal, tá? Mas assim, o final é diferente do filme, porque o diretor não quis fazer igual. Inclusive, a atriz também não quis fazer. A atriz do Silêncio dos Inocentes não quis fazer. Não tem então, gente. Aí, pra finalizar, né, os melhores livros desse semestre, que saiu o diário, eu não sei se já saiu ou se vai sair depois desse vídeo, que é o Jardim Esquecido, da Kate Morton. Esse aqui foi presente da Ana Paula Gabellini. Todo livro que eu leio dela, eu favorito, ou é 5 estrelas, eu amo. É emocionante, final lindo. Tem muitas coisas tristes, né? Mas, assim, ela consegue te dar um alívio, sabe? Ela é muito boa, escritora, muito boa. Então, são muitos mistérios, nós vamos acompanhar 3 gerações, né, gente? São muitos anos de história para se descobrir a identidade de uma garotinha chamada Nell, que foi deixada num porto por uma mulher misteriosa. E essa garotinha, nos dias atuais, tem 95 anos e acaba de falecer. E ela deixou um chalé de herança para a neta dela, a Cassandra. E a Cassandra, então, vai em busca do passado de Nell, descobrir quem foi Nell e a história da sua origem, da sua família, né? Então, belíssimo livro. Tem diário de leitura já postado aqui pra vocês, tá? Provavelmente. Gente, esses foram os melhores livros lidos do semestre. Me contem aqui embaixo se vocês leram algum desses, que eu sei que vocês leram. Algumas pessoas vão lendo junto comigo, vão comentando. Comentem aqui embaixo, tá? Me contem também. Faz a sua listinha aqui embaixo, coloca pra mim, diz o que você mais gostou, tá bom? Nesse semestre. Então deixa o like, deixa um coraçãozinho. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.